Olá, é um prazer grande estar com vocês aqui hoje porque nós estamos dando um passo muito importante na trajetória do Poder em Rede. Há um ano, nós abrimos um site de referência para tratar sobre análises políticas, falar sobre as coisas que acontecem nos bastidores da política do Brasil. E hoje, nós estamos dando um passo a mais, colocando o Poder em Rede também na televisão. Você vai poder acessar o Poder em Rede através da Web TV no nosso site www.poderemrede.com.br e vamos toda semana trazer um convidado muito importante e muito influente dentro do cenário político nacional. E para começar com o pé direito, nós trouxemos uma pessoa que gostamos muito dela. É um deputado novo, tem apenas 45 anos, mas já fez muita coisa, tanto no plano distrital quanto no plano federal. Nós estamos aqui com o deputado federal pelo PSD, Rogério Rosso. Bom, Alexandre, primeiro é uma honra para mim estar aqui na estreia desse programa, integrante, né, do leque do Poder em Rede. Agradeço pelo novo, né? Mas queria dizer para todos vocês que vocês desenvolvem um trabalho muito importante, eu acompanho sempre e que estaremos sempre à disposição exatamente desse tipo de imprensa. Imprensa séria, imprensa que de fato informa, imprensa que está sempre realmente acompanhando os acontecimentos tanto do Brasil quanto aqui do Distrito Federal. É um prazer para a gente estar aqui. É um prazer para nós também. Para vocês terem uma ideia do currículo do Rogério Rosso, ele tem 45 anos, ele tem a minha idade. Tá certo que ele parece mais novo do que eu, né? Mas olha só, um breve currículo dele. É especialista em marketing e direito tributário, trabalhou no setor privado para diversas montadoras conhecidas, né? E em 2003 fez a transição para a vida pública. Foi secretário de Desenvolvimento Econômico do Distrito Federal. Nessa ocasião, se não me engano, criou o PRODEF. Em 2004, foi administrador de uma das principais cidades do Distrito Federal, a Ceilândia, onde ele cuidou da construção do Shopping Popular, do Ceilambódromo e da ala materno-infantil do Hospital da Ceilândia. Em 2005, foi candidato a deputado federal, tendo na sua primeira campanha mais de 50 mil votos. Em 2007, dirigiu a empresa de pesquisa de planejamento do DF, a Codeplan. Foi governador em 2010, no momento da maior crise política institucional do Distrito Federal. Em 2011, junto com Gilberto Kassab, participou da fundação do PSD. É líder pela segunda gestão do mesmo partido, pelo PSD também. Foi eleito em 2014 com mais de 100 mil votos aqui pelo Distrito Federal como deputado federal. E emplacou também na vice-governadoria do Distrito Federal o vice Renato Santana. E em 2016, agora, ficou mais conhecido da mídia federal, do cenário político federal, porque foi o presidente da comissão na Câmara dos Deputados que analisou o rito e o processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff. Então, este é Rogério Rosso e é a partir daqui que nós começamos a nossa conversa. Rogério Rosso, é muita coisa para quem tem apenas 45 anos e está na política, não? Alexandre, eu sou de Brasília, na verdade eu nasci no Rio de Janeiro e papai, servidor público federal, veio para cá nos anos 60. Eu tinha 1 ano de idade e vim para cá. Me considero um brasiliense. E como todo brasiliense da geração dos anos 80, exatamente 80, eu tinha 10 anos, 11 anos, todos ali, eu me recordo, meus colegas, meus amigos, todos nós começamos a trabalhar muito cedo. Eu comecei com 14 anos ainda como menor aprendiz, então às vezes a gente, poxa, o Rosso já fez tanta coisa com essa idade, mas na verdade a gente começa muito cedo. Eu comecei muito cedo aqui em Brasília, tinha muita vontade de trabalhar, estudava, fazia faculdade à noite, trabalhava de dia, e mesmo quando eu fazia o 2º grau eu já trabalhava. Então é uma característica pessoal de ter começado muito cedo e, consequentemente, né, nós já exercemos, graças a Deus, muitas atribuições tanto no setor privado quanto no setor público. Ou seja, você já tinha uma carreira bastante reconhecida no setor privado. Como é que foi o processo de largar a iniciativa privada para entrar na vida pública? Alexandre, eu confesso que eu jamais pensei em entrar na vida pública. Me preparei para trabalhar no setor privado, tinha, como todo jovem, como toda criança, eu tinha sonhos, e eu queria trabalhar na indústria automobilística. E assim consegui. Trabalhei numa empresa de tratores, depois numa empresa de caminhões, depois numa empresa de automóveis. Neste período, eu estava já de malas prontas
para exercer uma atividade numa dessas montadoras no exterior, precisamente no México, quando eu recebi o convite do então governador Joaquim Roriz para assumir a Secretaria de Desenvolvimento e formatar um programa de geração de emprego e renda, porque naquele momento as empresas estavam saindo do Distrito Federal. E eu refleti muito com a minha família, com a Karina, minha esposa, com os meus pais, e achei que valeria a pena ter essa missão, assumir essa missão, e assim fiz. E de 2003 para cá, foi quando eu assumi a secretaria, realmente eu fiquei bastante concentrado nas minhas atividades na vida pública. Dizem que para você ter sucesso da política, você tem que estar no lugar certo e na hora certa. Eu queria que você falasse um pouquinho de como é que foi essa questão para que você se tornasse presidente dessa comissão na Câmara dos Deputados que analisou o processo de impeachment. Alexandre, eu sou um deputado novato. É o meu primeiro mandato pleno. Eu, em 2011, exerci durante um mês. Quando eu deixei de ser governador, entreguei o GDF para o meu sucessor, o Agnello, e o Filipelli. O Filipelli deixou também de ser parlamentar e eu, naquele mês, exerci o mandato. Não fui para gabinete, não contratei ninguém, mas meu mandato pleno é o primeiro. E jamais pensei, acho que ninguém pensou, primeiro, que teria um impeachment, segundo, que um novato na Câmara Federal poderia assumir essa responsabilidade. Eu digo que, primeiro, Deus, as missões de Deus a gente não compreende, né? E essa escolha do nosso nome para a presidência não foi uma escolha de um ou outro partido, foi de toda a casa. Na eleição que teve para a escolha do presidente e do relator, dos 65 votos, nós tivemos 62. Só que os outros 3 não votaram contra a gente, se abstiveram. Portanto, foi uma confluência de fatores, mas principalmente porque os líderes dos partidos, os partidos entenderam, Alexandre, que naquele momento o perfil necessário para presidir a comissão do impeachment, num momento de muita instabilidade política, era um perfil mais conciliador, um perfil que procurasse, de fato, promover o entendimento, que é o nosso perfil, é assim a minha característica, a nossa característica. Então, foi em cima disso, foi do nosso perfil. Toda a casa entendeu que seria o momento para que nós assumíssemos essa missão. Foi uma eleição muito rápida para a escolha da presidência dessa comissão. Como é que funcionou? O PSD te colocou? Não, foi espontaneamente. Eu não me coloquei, o partido não nos colocou. Foi de fato, foi espontâneo, tanto de partidos como o PSDB, como Democratas, como o PMDB, como os partidos desse centro, né, o PP, o PR, enfim, até partidos naquele momento do governo, como o PT, PCdoB. Então foi, na verdade, uma confluência mesmo, né? Foi uma forma espontânea que entenderam que o nosso nome seria o ideal para aquele momento. Nós percebemos durante todo o processo de acompanhamento da votação do impeachment na comissão e também no plenário, principalmente na comissão, uma preocupação de que o processo ele se delimitasse naquela denúncia inicial, que nada fosse colocado extra na denúncia inicial formulada e entregue à Câmara dos Deputados. Naquele momento eu vi que houve uma série de pressões para que houvesse mudanças naquele momento. Como é que foi a decisão que chegou que era, olha, não vamos mudar nada, nós vamos seguir com esse conteúdo? Alexandre, essa sua pergunta é muito importante, porque qual era o nosso grande desafio, né? Ou talvez um dos nossos grandes desafios, era evitar a judicialização do processo. E para que isso ocorresse, eu precisava ter como manual de procedimentos ali, em tempo real, a Lei 1079 do impeachment, a decisão do Supremo Tribunal Federal, da DPF 378, a Constituição Federal, o regimento interno da Câmara e a jurisprudência do impeachment do ex-presidente Collor. Uhum. Então, ao mesmo tempo, tomar decisões com essa base legal. E assim foi feito. Portanto, nossa cautela era ser o mais imparcial, nós trabalhamos para ser o mais imparcial possível, dar a possibilidade da mais absoluta ampla defesa para o presidente e estar estritamente dentro dos padrões constitucionais e das regras legais. Então, meu desafio era evitar a judicialização e, para isso, eu tive que responder várias questões, decidir sobre várias questões de ordem, mais de 15 questões de ordem, né? Algumas delas foram para o Supremo, mas o Supremo entendeu que as nossas decisões foram corretas. Foram mais de 10 tentativas de judicialização e o Supremo manteve as nossas decisões na comissão em todas elas. Então, uma dessas
como você bem colocou, né, a delação do Delcídio Amaral era colocada como uma das questões, só que ela veio depois de todo o processo e da denúncia já formalizada. Eu entendia que não caberia naquele momento, senão deveríamos sim, se eu aceitasse, deveríamos sim, claro, abrir novos prazos para a defesa. Não aceitei, desconsiderei, portanto ficamos focados naquela denúncia original ainda do ano passado. Houve algum sentimento em algum momento dos andamentos do trabalho da comissão, a sensação de que poderia acontecer mais ou menos como acontece até hoje na comissão de ética com relação à análise do que envolve o presidente da casa, Eduardo Cunha? Você fala assim, olha, pode ser que chegue um momento de que nada a gente consiga produzir de positivo dentro da comissão? Só para você ter uma ideia, Alexandre, no impeachment do presidente Collor em 92, foram 3 reuniões. 3 reuniões que somadas foram 10 horas de discussão. Nós fizemos 11, somadas mais de 60 horas de discussão. Por quê? Porque o mundo mudou. A tecnologia da informação, as comunicações, a internet, o acesso, a transparência, a necessidade da população que tem hoje de acompanhar todo esse processo político. Então, eu não tinha receio de qual seria, o desfecho, porque o desfecho seria, né, pela admissibilidade, né, ou pela não admissibilidade. Né? É claro que durante várias reuniões as tensões são maiores, né, os nervos são a flor da pele, as discussões e o embate. Teve uma sessão que a gente começou de manhã e terminou às 4 horas da manhã do outro dia, enfim, mas tudo isso dentro de um padrão de tranquilidade, né? E nós procuramos, assim, em todos os momentos, entender os lados, né? E procurar sempre conciliar e, acima de tudo, respeitar o que o povo brasileiro queria naquele momento, que era um desfecho, né? Um desfecho dentro das regras constitucionais, mas o mais rápido possível. Como um analista privilegiado que você tem hoje na função de deputado federal, como é que você observa hoje o trabalho que está sendo feito também com relação ao impeachment da presidente Dilma Rousseff no Senado da República? Alexandre, eu sou muito amigo do senador Raimundo Lira. Nossas famílias são amigos há décadas aqui em Brasília. O senador Raimundo Lira é um homem sério, correto e muito zeloso no que tange também a assegurar o devido processo legal desse processo. Entretanto, o Supremo interpretou, ao decidir naquela DPF do PCdoB, a 378, de que seriam 2 admissibilidades. A admissibilidade da Câmara e depois uma outra admissibilidade no Senado. Por isso que eu apresentei uma proposta dizendo o seguinte: quando a Câmara admitiu o impeachment, o presidente já se afasta. Não precisa aqueles 30 dias a mais, 40 dias a mais, como aconteceu. Eu digo isso porque o momento agora é de instrução e julgamento da presidente. Está sendo estabelecido um cronograma, e independente desse cronograma ser em julho ou em agosto, né, o importante é que dentro, repito, dos prazos estabelecidos pela lei, pela Constituição, pela lei do impeachment, o país precisa de um desfecho rápido. Né? Claro, um julgamento jurídico é um julgamento com características políticas, mas, claro, com características técnicas, tanto é que vai se produzir provas agora, testemunhais, enfim, documentais. Mas eu vejo que está sendo muito bem conduzido no Senado e que, infelizmente, essa agonia, eu diria assim, que existe em torno disso, agonia de todos os lados, né? Os que entendem que a presidente cometeu crime e deve se afastar em definitivo, aqueles que acreditam que a presidente não cometeu crime e deve retornar às suas atribuições presidenciais, mas o importante é que isso se dê da forma mais rápida, né? Respeitados os prazos legais. Já dá para fazer uma análise desse governo ainda interino do presidente Michel Temer? Alexandre, o presidente Michel Temer tem uma característica especial, né, ou excepcional, que ele foi presidente da Câmara dos Deputados 3 vezes. Então, esse convívio com o parlamento, para ele é tranquilo, é natural. Né? Eu, particularmente, tive nessas últimas 2, 3 semanas, eventualmente até mais contato com ele do que com a presidente Dilma no ano passado inteiro, eu como líder de um partido que compunha a base do governo. E não é por nada, não, cada um tem seu estilo diferente. Então, você vê que o presidente já conquistou importantes vitórias, o presidente Temer, na Câmara, a mudança da meta fiscal numa eleição de madrugada, e agora também o primeiro turno daquela proposta de emenda constitucional da DRU, que é a desvinculação das receitas da União. Então, isso mostra claramente que o presidente Temer já tem
uma boa base, uma ampla base de sustentação do seu governo na Câmara dos Deputados e no Senado Federal. As primeiras medidas econômicas são importantes, não mexam em imposto, não aumenta imposto, não recria imposto, né? E sim mecanismos criativos de procurar reestabelecer a economia produtiva brasileira, a geração de empregos, enfim. Então, eu vejo que, por mais dificuldades que o presidente Temer está tendo, está precisando trocar a roda do caminhão ladeira abaixo, né? Eu diria que, com tantas dificuldades, teve que substituir ministro em razão de disputa de Lava Jato, enfim, de outras questões, mas que ele tem procurado, no mesmo dia ele afasta o ministro, é importante dizer isso, né? Em ocasiões anteriores, ministros que também foram pegos em áudio não foram afastados, né? O presidente Temer afastou os dois no mesmo dia, tanto o Romero Jucá quanto o ministro Fabiano da Transparência. Então, é uma situação difícil, né? E ele falou uma coisa muito importante recentemente, que ele vai defender, preservar e garantir a Operação Lava Jato e similares para que a ordem institucional do país fique sempre fortalecida e para que o país possa realmente ter, a partir deste momento, um divisor de águas na política do ponto de vista da ética, da transparência e das questões anticorrupção. Dá para analisar, dá para saber se essa votação no Senado pode se repetir ou que alguns senadores mudem o voto, como a gente já vê, principalmente nas redes sociais? Bom, Alexandre, lembrando que foram 55 votos nessa admissibilidade inicial pelo Senado e que são necessários 54, 2/3 de 81. E eu entendo que cada cabeça uma sentença, é claro, os senadores agora estão tendo a oportunidade de ter mais detalhamento das provas, dos detalhes, das testemunhas que serão ouvidas a partir de agora. E é muito difícil um prognóstico sobre isso, né? Mas existe, na minha avaliação, uma tendência, né, dado o aprofundamento do tema, uma tendência de manutenção. Mas é muito difícil de prever, é só realmente no dia da votação no plenário, né, arriscar um prognóstico. Existe uma tendência porque, com o aprofundamento da questão jurídica, no meu entendimento particular, eu entendo de fato que foram cometidos crimes de responsabilidade, né, no que tange a questão fiscal orçamentária, contra a ordem orçamentária. Portanto, vamos aguardar o Senado Federal decidir com tranquilidade essa questão. É um rito que a princípio é muito longo e principalmente para a população entender essa duração. Haja visto que em 92 o rito do presidente Fernando Collor foi um rito muito curto, né? E eu sei que você tem um projeto que quer rever essa situação da lei do impeachment. Qual é o teor desse projeto? Deixando muito rápido, eu apresentei uma mudança na Constituição, uma lei complementar e uma lei ordinária. Na Constituição, muito claro, quando a Câmara dos Deputados ela admite que o presidente da República será julgado no Senado, naquele momento, do ponto de vista político, o presidente da República perdeu a sustentação. Então, 342 votos ou mais é o que aconteceu. Então, não é necessário ter segunda admissibilidade. A Câmara já admite, o presidente se afasta e o Senado começa a julgar. Essa é a primeira alteração que nós fazemos. E é uma alteração por 3/5, que é uma proposta de emenda à Constituição? Exatamente. Mas mantém, Alexandre, os dois termos, mantém os 342 votos. Tá. Então, é o maior quórum que existe hoje na Casa, é o impeachment do presidente da República. Depois, a lei complementar, nós entendemos de que a interinidade do vice-presidente precisa ser acompanhada de uma forma diferente de hoje, né? De uma forma bastante atenta, inclusive com relação à responsabilidade fiscal. A interinidade do vice-presidente, enquanto o presidente é julgado, tem que atender às mesmas regras da LRF, da Lei de Responsabilidade Fiscal. Portanto, ele não pode deixar despesa aumentada caso o presidente que está sendo julgado no Senado retorne as atribuições. Enfim, colocando mais exigências neste período de transição. Nós estamos propondo a redução de 180 para 90 dias de prazo. Talvez essa seja a mudança mais importante. É importante, né? Porque naquela época, em 1950, a gente entende até, dada a natureza ainda de difícil chegar às informações de forma rápida, né? Se não fosse pela televisão, pelo rádio. Mas hoje, tudo diferente, tudo online, você tem consultas online, enfim. Então, acho que reduzir a 90 dias é muito razoável
para que o presidente da República possa ser processado e julgado pelo Senado Federal. Eu crio um conselho gestor da República, um poder moderador. Na interinidade do vice-presidente, se por acaso o vice-presidente cometer algum tipo de ação questionável ou que, assim, muito dura e que os efeitos dessa medida podem ser irreversíveis, o poder moderador é formado por um deputado federal, um senador e o decano do Supremo Tribunal Federal pode negativar aquele ato. Revoga uma medida provisória, mas só durante essa interinidade, para que o vice-presidente saiba que ele está sendo ali também acompanhado por este poder moderador. É para discussão, é para debate essa questão. E também a gente reformula praticamente toda a lei do impeachment do rito, aquela de 1950. Esses dias me perguntaram, mas você acha que é o momento de fazer isso? Eu falei, eu acho. Porque qualquer outro momento parece que quer derrubar o presidente da República. Né? Por isso que nunca houve nenhuma alteração de 1950 para cá. Porque quando se alguém propor mudanças no rito do impeachment, imagina que o presidente da República vai entender que querem fazer aquela alteração para ele. E não é o caso, é muito pelo contrário, fruto da nossa experiência na comissão, fruto de tudo que a gente está percebendo, fruto da decisão do Supremo, sabe a decisão do Supremo, e ele precisou arbitrar, porque não está claro. Muitas coisas não estão claras, né? Então, exatamente para acompanhar o Supremo Tribunal Federal, em homenagem a ele, a gente também adaptou muito da decisão do Supremo nessa nova legislação. Nosso assunto está dentro da República, mas nós vamos sair de dentro do Congresso Nacional, do Palácio do Planalto, e vamos falar um pouquinho da política de Brasília, porque Rogério Rosso é carioca, mas a vida política dele toda foi construída na capital do país. E aí a gente quer saber também, deputado, primeiro, qual a análise que você faz com relação ao atual governo de Rodrigo Hollenberg? Bom, o governador Rodrigo Hollenberg, ele conseguiu uma importante vitória, poucos imaginavam, né, que em 2014 ele iniciou o primeiro dia da campanha com 3% de intenção de votos e terminou o primeiro turno muito bem e ganhou no segundo turno contra o Jofran Frejá. Pegou um primeiro ano de governo, do ponto de vista financeiro, realmente muito difícil, né? Eu me recordo que em 2011, quando deixamos o GDF, nós entregamos uma folha de pagamento com uma despesa X e o Rodrigo recebeu essa folha de pagamento X mais 80%, 70%, quase dobrada. Então isso fez com que, no momento de crise econômica, onde nós sabemos que o Distrito Federal é privilegiado, entre aspas agora, já foi mais, é privilegiado porque suas despesas com segurança, saúde e educação são custeadas pelo Fundo Constitucional, por impostos federais, né? Infelizmente, esses impostos estão sendo cada vez menos arrecadados, porque a atividade econômica tem caído, IPI, imposto de renda, enfim, PIS/COFINS, e aí este Fundo Constitucional já não é mais suficiente para pagar essas despesas. Então, o primeiro ano do governo Rodrigo Hollenberg foi realmente para resolver questões financeiras. Pouco teve a chance de implantar o que ele propôs ou prometeu na campanha. Nesse segundo ano, né, ainda um reflexo dessa questão financeira, imagino eu digo que o governador Rodrigo pouco demanda dos partidos da aliança, dos parlamentares, né, pelo menos conosco do PSD, nós temos o Renato no vice, mas o Rodrigo tem essa característica, né, de trabalhar bastante ali naquele núcleo de governo dele. Nós gostaríamos até de ser mais demandados, até para sugerir, para conversar, para falar, para propor, mas nós entendemos que é uma característica do Rodrigo e que ele vai precisar, na nossa opinião, a partir de agora, realmente mostrar para a população que o primeiro ano essa questão financeira foi a prioridade e a partir de agora ele vai conseguir implantar. O Distrito Federal passa por gestões difíceis de governos e a população do Distrito Federal já está bastante atenta, né? Ela já está bastante atenta a essas questões. Portanto, eu imagino que o governo Rodrigo precisa dar uma avançada, precisa dar uma resposta à população ainda esse ano. Se não acontecer, ele terá mais dificuldades a partir do ano que vem. Mas parece que essa não é uma queixa somente sua e do seu partido. A gente já viu algumas lideranças de Brasília, como Regufe e Cristóvão também, reclamarem desse fechamento, desse clausuramento do governador. Mas a gente percebe que com o PSD é um pouquinho diferente, né? Porque vocês têm uma participação mais efetiva com o vice com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico também. E a gente
tem ainda um problema a resolver, porque se criou uma Secretaria de Cidades, né, onde todas as administrações regionais estariam dentro dessa secretaria, que era uma atribuição da vice-governadoria, ou até hoje não se nomeou também quem vai ser o secretário de cidades, ou seja, como é que está essa situação, não nomeia, fica, e eu percebo que com o PSD a crítica é um pouquinho diferenciada. Alexandre, a sua pergunta é de quem conhece o DF. Por quê? Porque o PSD, por origem, ele defende uma maior autonomia administrativa e financeira das cidades do DF. Pela Constituição, o Distrito Federal não tem município, mas pela nossa lei orgânica nós temos regiões administrativas, antigamente chamadas cidades satélites. Ora, nos anos 80, nos anos 70, a influência das cidades, naquele momento satélites, hoje regiões administrativas, na economia do DF era uma. Hoje, isso mudou. Hoje, 70%, 80% da população estão fora do plano piloto. O que isso significa? Significa que hoje a gente dá autonomia para as cidades, para os administradores, né, para que eles possam ter seu grau de autonomia em obras, em recursos, em gestão de pessoal, enfim, até em fiscalização. Ou a gente está indo na contramão, porque centralizar atividades no governo central, isso é coisa do passado, do século passado. E a gente sempre defendeu isso ainda em 2012, 2013, 2014, e é bandeira do PSD no Distrito Federal. Falamos isso para o Rodrigo depois da vitória, no segundo turno. Me lembro até hoje, sentamos na casa da mãe do Rodrigo, ali na 6, né, na 5, e a gente defendia não para o PSD, para quem ele quisesse, mas que essa descentralização administrativa e financeira. O que é descentralização financeira, Alexandre? Você já imaginou se em Santa Maria, né, ali se paga IPTU, por exemplo, um percentual desse IPTU ficasse em Santa Maria? Rosso, mas fica. Não, garantido não fica. É porque é um caixa central apenas. E desse caixa central você distribui. Hoje existe uma grande reclamação, inclusive, dos administradores, que eles são administradores, mas eles não têm orçamento sequer para fazer um tapa-buraco. Então, é verdade. E eu estou acompanhando essa questão de eleição de administrador. Imagina um administrador de uma cidade, ele é eleito e ele é contra o governador. A chance de não dar certo é muito grande, porque não vai receber recurso, enfim. Então você tem que garantir, para que haja uma eleição direta, de fato, um dia você tem que garantir um recurso mínimo para que aquela cidade, aquela região administrativa possa tocar suas atividades. Então, o PSD sempre defendeu a descentralização através ou de uma coordenadoria de cidades ou de uma secretaria de cidades. Não é para aumentar a despesa, e sim para aumentar a eficiência. E o Rodrigo, enfim, me parece que agora ele está entendendo que a vida em Ceilândia é diferente do Lago Sul. A vida no Sobradinho é diferente do que na Asa Norte. A vida em Planaltina é diferente do que no Sudoeste. Né? As necessidades, o dia a dia, as demandas da população, as características sociais, culturais, inclusive. Então, ou fazemos isso, ou, na nossa opinião, nenhuma gestão vai dar certo. Você não acha que, de repente, possa ser algum problema do tipo, poxa, se a gente der muito pano para manga ao PSD, pode ser que venha o Rogério Rosso em 2018 a governador do Distrito Federal novamente? Alexandre, eu estou tão feliz com esse programa porque eu estou tendo a oportunidade de falar sobre temas que realmente são recorrentes, né, nas rodas de conversa aqui de Brasília. Primeiro, o seguinte: quem tem medo de sombra tem que ir embora na política. Né? Segundo, quem centraliza demais também está com os dias contados. O ideal é você ter equipe melhor que você. Né? Porque é difícil você encontrar uma pessoa que sabe tudo, né? Só Deus. Então você tem que ter equipe boa, equipe melhor que você. Se você não é um financista, um bom de finanças. Se você não é um engenheiro, um bom engenheiro. Né? Se você não é um enfim. Então não tem que ter medo de ser. Outra coisa, falar em campanha em 2018, alguém só vai ter algum sucesso, seja ele candidato a distrital, a federal, a senadora, a governadora, a vice-governadora, depende do trabalho feito hoje. Se você não tiver resultado, se a população não entender, poxa, o deputado Rogério Rosso, a gente confiou nele e ele não fez nada, ou ele fez muito, ela vai avaliar. O governador Rodrigo Hollenberg não conseguiu fazer por conta disso, ou ele poderia ter feito, ou ele não fez, enfim, a avaliação é da população. Então, política é a arte da convergência possível. Numa democracia, felizmente numa democracia. Então é o seguinte, o PSD, nós não temos nem a pretensão de governar o Brasil, nenhuma, Alexandre, nenhuma, zero. Quem me conhece sabe que eu falo isso, o Renato, o Arthur, a Karina, todos nós. Por quê? Porque tudo vai ser consequência do trabalho. Né? Então, eu fico até um pouco assim preocupado, né? Porque
no momento que Brasília mais precisa, cidades mais precisam, um governador tem um vice como o Renato. O Renato, ele nasceu em Uberlândia, vive em Ceilândia desde que eu conheço o Renato, há 20 anos, sabe exatamente, ele gosta. O Renato, quando eu fui administrar Ceilândia em 2004, Alexandre, o Renato era o diretor de cultura. E o que me chamava a atenção é que o Renato, às 7 da manhã, já estava na rua. Ele gosta disso, ele gosta de estar lá conversando com a comunidade, é prazeroso para ele. Ele é servidor público de carreira, então ele, vamos dizer assim, ele transita muito bem nas cidades. E não utilizar essa potencial do Renato, na minha opinião, é ruim para a cidade, porque o Renato tem essa disposição. E o Renato, independente se é demandado ou não, ele está nas ruas, ele está trabalhando. Ele está na Vicente Pires, ele está na Ceilândia, ele está resolvendo questões, enfim, ele está aonde a população chamar ele, porque entenda que ele possa solucionar algum tipo de demanda. A conversa é sempre boa, principalmente quando a gente está diante de um político que é influente e participante, tanto do plano federal quanto do plano distrital também. Estamos muito agradecidos, viu, deputado Rogério Rosso, por você ter participado com a gente da estreia do programa do Poder em Rede, né? Esperamos que você possa estar à disposição para outras entrevistas que a gente tenha necessidade de trazê-lo aqui aos estúdios. E eu quero dizer o seguinte, você acessa esse programa sempre no nosso site a partir da quinta-feira no www.poderenrede.com.br. Muito obrigado, deputado. Alexandre, eu que agradeço e estou muito honrado, e conte com a gente lá na liderança, no nosso gabinete, enfim, porque são programas como esse que Brasília, que o Brasil precisa para que a gente possa avançar. Até uma próxima entrevista.